Gente, porque o nosso amado, vocês sabem, gente, essa igreja, eu vou chamar assim, essa igreja que o tempo não passa. Tô falando sério, eu falo com o pastor Charles, vou te chamar de Charles, cara, pela amizade e tudo mais, mas quando conversamos, minha polícia federal me acha. Não me acha não, mas depois eu explico porque a mudança constante de telefone, de número de telefone. Mas eu falo, meu amigo, me dá um saconete que vocês usam. O tempo passa e vocês continuam lindos, continuando. Gente, tô falando sério, não tô falando aí por falar, tô falando de coração. O tempo não passa, fala Milton. E daí? Eu vi agora o servo de Deus, né? Um anjo, né? Casou? Foi lá, né? Não, Jesus te abençoe muito. Não. Carregar a cruz não é fácil. Você é um santo, irmão. E olha, o Lucas nasceu e o tempo passa. Olha o Gabriel com sua misericórdia. Eu estou vendo vocês. Estou falando sério. O tempo não passa. Parabéns, tá? Tem uma unção especial. Eu fico velho, cara. Estou velho, cabelo branco. Agora eu ia ler um versículo, acompanhar a passagem. Irmãos, abra a Bíblia, eu lendo aí. Caramba. Não vou nem falar que não estou enxergando, porque vocês são mais jovens que eu. Não estou enxergando bem a Bíblia, tenho que comprar letra grande. Não é vergonha não, mas graças a Deus tem letra GG, né? Para nós que precisamos. Mas gente, muito feliz de estar aqui. Na verdade, rapidamente, tanta mudança de número, pelo menos na Colômbia, e que certa vez clonaram o meu número, né? Graças a Deus, a gente não tem nada, porque a gente temente a Deus, tem uma vida, né, no altar, aqui, no celular, onde estiver, não importa, uma vida em santidade. Mas clonaram isso e de repente começaram a mandar mensagem a todos os contatos. Graças a Deus, meu chefe não fazia parte dos meus contatos, porque por exemplo, estou morando na rua, perdi tudo, preciso de dinheiro, tipo assim. E né, isso foi constrangedor, realmente. Então, são amigos mais próximos falam assim, olha, acabei de receber uma mensagem e eu estou duvidando que seja você. Eu falei assim, misericórdia, não sou eu não. Então, super perigoso, então constantemente, né, mudança de número, pelo menos na Colômbia é necessário. E nessa semana um amigo aqui do Brasil, eu sou assim, eu gosto de cutucar a onça, né? Aí eu recebi uma mensagem aqui, estava aqui no Brasil, um amigo aqui do Brasil de BH, grande amigo, e recebi uma mensagem, oi, como você está sumido? Estou precisando de um Pix. Aí eu imediatamente liguei, não atendeu, logicamente. Falei assim, esse camarada sumiu há muito tempo, não me responde, está estranho. Ele nunca some. E aí recebi essa mensagem, aí liguei para minha esposa, para o meu filho, que também temos os contatos dele, e falei assim, olha, recebi essa mensagem. Ele, acabei de receber também, pedindo Pix. Eu, como gosto de cutucar, ele não sabe que eu sou colombiano. Não sou agiota, sou colombiano. Sou salvo, né? Sou salvo. E aí então eu falei assim, e aí cara, quanto precisa? Aí 989,99, né? Parece preço de promoção, né? Eu tentei falar assim, R$1.000. Ah, me passa seu Pix. O camarada é tão, não sei se posso falar aqui, mas tão retardado, que fala assim, meu Pix é meu CPF. CPF, velho? A gente faz a denúncia mais fácil pelo CPF, né? Corre atrás de quem é o beneficiário. Se fosse um número de celular, trocaria como eu, né? Constantemente. Eu, na verdade. Aí tirou o print, fala assim, ó, pecador, sim? Arrependa-se, não tem um tostão. Pediu uma pessoa errada. Mas aí tirei o print, mandei para ele fazer o BO, né? E tudo mais. Mas é perigoso mesmo. Muito bem, gente, nós temos que separar um tempo para fazer a resenha. Deu muita coisa para falar. Muita coisa. Feliz de estar aqui novamente, depois de tanto tempo. A Milton não acredita, mas são quase 15 anos, hein? 14. 11 anos na Colômbia, mais ou menos, meu cálculo. E mais uns anos, né? Que não ouvia você, mas feliz de poder te ver novamente. Amém? Muito bem, depois aí fazer a rifa aí que eu ganhei um sabonete, né? Para o tempo não passar na minha vida, ficar jovem como você, misericórdia. Misericórdia não, Deus te abençoe. Que bem, que bom. Muito bem, vamos falar hoje da parte de Deus uma palavra que assim que eu cheguei no Brasil, Deus
tem me incomodou muito, no bom sentido. Falei na igreja, fui ministrar, não? Fomos lá, convite do pastor Evo, fomos lá ministrar na igreja. E falava em algum momento sobre, assim que eu pisei, desci do avião aqui em BH, vindo da Colômbia, o Espírito Santo me incomodou muito sobre a vida da igreja em si, né? Igreja geral. Todo mundo sabe, você está percebendo nas notícias e tudo mais, que estamos nos últimos tempos, literal. Jesus está voltando. O bicho está pegando. Agora o conflito bélico, né? Irã, Israel. Ontem fomos visitar a sinagoga, né? Obviamente messiânica. E falava muito sobre essa questão também. E na Colômbia, há 15 dias mais ou menos, novamente estamos vivendo tristemente na Colômbia o que vivíamos nos anos 90, 80 e 90 de Pablo Escobar. Então, sou um pré-candidato à presidência, que vai acontecer as eleições em breve. Simplesmente a queima-roupa na cabeça, atiraram várias vezes. Um adolescente de 15 anos, pago mixaria, né, para fazer as coisas. Hoje a vida não vale um tostão, desculpa. Não vale mais. Vale um relógio, né? Não vale nada, não vale nada. E a igreja precisa, nós como igreja precisamos nos segurar, afirmar mais em Deus. Mas também tem uma palavra muito forte, uma palavra que guardei num retiro de casais que eu fui ministrar, é multiplicar. E é o que você tem, multiplicar. Você tem Jesus, multiplica essa mensagem. Replica, compartilha, fala, ore pelas pessoas. Amém. Às vezes nenhuma palavra, mas um testemunho. Onde eu moro atualmente aqui, tenho um vizinho na frente e obviamente não é cristão e tudo mais, mas eu percebo que ele tem um carinho enorme por mim, não por ser colombiano, mas porque cumprimento ele, né? Não professa a mesma fé, mas é meu vizinho. Eu não é verdade. Tanto que temos uma garagem, temos um carro pela fé, né? Físico não temos, mas ele aluga a sua casa, a sua área para eventos, festas e tudo mais. Música roda solta aí, mas ele sempre com respeito máximo por nós, no horário que só pode, já manda todo mundo embora. E ele sempre conversa comigo, me leva cafezinho, uma vez leva um almoço. E você que é mineiro, você nasceu aqui, mas cara, não tem como, comida mineira não tem comparação não. Comida mineira é demais, coisa boa demais. Quando Isaac, né? Acertei? Estava aqui conversando, o cara é dos nossos, só fala em comida. O cara é dos nossos, só fala em comida. Ô meu irmão, vamos reunir, oramos aí um pouquinho mais, vamos comer. Tô brincando, né? Comida gostosa demais. Mas vamos multiplicar a nossa mensagem. Eu sei que é difícil às vezes, mas é possível. Fazer o certo. Fazer o que Jesus faria. Ah, mas você não imagina meu vizinho. Eu não imagino. Talvez eu não queira ter ele, talvez como vizinho também não. Mas Jesus me chamou a marcar a diferença. Enquanto um joga pedra, a gente dá um abraço. Dizem por aí que precisa de 2 pessoas apenas para brigar. O trânsito aqui é um caos. Estou vendo muita gente estressada, né? Eu sou que tenho 10, 11 anos fora. Estou vendo o nível de estresse é maior do que há 10 anos atrás. As pessoas brigam por estupidezes no trânsito. Às vezes sem razão. Mas a gente não atende. Se a gente descer, não esqueça disso. Me lembro há muitos anos, não sei se o pastor Charles lembra. Há muitos anos, quando o pastor Charles contou uma anedota, né? Que mais ou menos rápido, para entrar na palavra. Aí, que eram 2 pessoas, desceram do carro, né? Começaram com facão, né? De repente, a paz do Senhor, irmão, você também é da igreja. Né? Puxa, você também é da igreja. E a gente perde o controle. Eu não vivo para as pessoas. Eu não vivo esperando a aprovação de pessoas. Eu não dependo da aprovação de pessoas.
Mas a minha satisfação maior é poder terminar meu dia, deitar na minha cama, fazer meu devocional, meu tempo com Deus, meditar na palavra e dormir, e Deus fala assim: bom servo fiel. Amém. Um dia de cada vez. Não prometa, todo esse mês vou fazer isso, durante todo o mês vou estar na escola bíblica dominical, o primeiro a chegar. Gente, Deus não é de gogona. Deus conhece e sonda os nossos corações. Deus sabe perfeitamente quem somos. Mentir para Ele é impossível. Ocultar coisa dele, impossível. Amém? Então que o nosso objetivo do dia de hoje é terminar hoje, voltar para casa. Se alguém brigou, não brigou, veja o que o Espírito Santo tocar no seu coração para fazer, para consertar. Amém? Um dia de cada vez. Amém. Quando você menos perceber, já alcançou uma semana. Depois, quase um mês. E aí vamos avançando. Amém. Não estou falando de perfeição. Estou falando de sermos 1% melhor versão de nós mesmos a cada dia. Amém. 1%. Amém, gente? Amém. Muito bem. Vamos, eu gosto desse igreja para caramba. Vamos, demais. Vamos na palavra de Deus. O título da mensagem é: que aconteça o que tiver que acontecer. Diga comigo: que aconteça o que tiver que acontecer. Minha satisfação de pregar uma mensagem como essa, numa igreja como essa, que eu conheço de longa data, graças ao nosso amado pastor, né? Pai, e pastor Gildo, sua amada esposa e tudo mais, é a raiz, o fundamento da sã doutrina. Amém. Amém, gente? Da sã doutrina. E toda essa família abençoada, eu vejo Bárbara está fazendo. Misericórdia, lembra a última vez? É que tem muita coisa para falar, mas a última vez que a gente veio, lanchamos aqui, né? Lembra? Tomamos um cafezinho e tudo mais. A Bárbara subiu de joelho na cadeira da mesa, né, da copa, sentou e começou a fazer um suquinho para nós. Agora eu falo assim: quem que é essa menina? Ah, pastor, é a Bárbara. Misericórdia. Não, misericórdia no bom sentido, né? Nem tá repreendido, não, nada disso, tá? Aí eu olho para o meu amigo Charles e vejo e falo assim: tem que comprar minha apostila. Porque quando o homem pai tem uma filha, namoro não é de Deus, não. Não é de Deus mesmo. A irmã está rindo porque tem a filha lá, né? Querido, bem-vindo, tá? Deus te abençoe. Mas filha é uma coisa, não sei. Nós que somos pais com uma filha, aí é alguma coisa especial. Eu estou te sendo sincero, tá? A minha filha nos apresentou na Colômbia um namorado. Ah, queremos te apresentar um namorado. Eu falei assim: misericórdia, agora? Agora? Pode ver papai feliz? Aí eu falo assim: não, eu quero te apresentar. Tudo bem, vamos lá. E a mãe com filha, Bárbara deve saber, né? Tá aí abraçada da mãe, então a gente sabe o que fala, né? Aí tem um outro nível de conversa, outro nível de confiança. E minha esposa fala assim: ai, vamos sim, parece um bom menino. Falei: ah, misericórdia, tá bom, vamos. Aí na Colômbia convidamos ele num restaurante, vamos lá conhecer, vamos, filha, em qual restaurante você quer levar ele? Aí nesse aqui, falei: você não quer um cachorro quente, não? Também é de Deus. Não, pai, tem que ser lá. Tudo bem, vamos lá. Aí nós sentamos, tudo mais, e ele chega então de mãos dadas, parece, graças a Deus não era o altar nem a igreja, né? Era um restaurante. Mas eu me senti tão incomodado, segurando a mão da minha filha, indo, sorrindo. Falei: sorri para mim não, sabe? Sorri para mim não. Okay. Aí senta, tudo mais, conversa: oh, muito prazer, meu nome é fulano. Graças a Deus não lembro mais o nome. Tô falando sério, tô mentindo não. Aí pronto. Aí fala assim: ô pai, meu namorado, esse é meu pai, minha mãe, minha mulher, esposa diferente. Olha como foi. Coloca a armadura de Deus. Aí o camarada senta, começamos a conversar, tudo mais. Falei assim: ô cara, sou assim mesmo. Mas chega um momento entre brincadeira e brincadeira que no fundo tem um fundo de verdade. Aí ele começava a falar assim: eu quero namorar sua filha, gosto dela.
Aí simplesmente eu falo uma coisa, eu falo assim, olha cara, falei, obrigado pelo convite, imagino que vai ficar caro para você pagar para todos nós. Eu como muito. Ele olhou para mim assustado, falei assim, brincadeira, velho. Tranquilo. Acredita em Deus? Que Deus te pague. Aí conversamos, aí depois o papo normal, aí veio um momento sério, eu falei assim, cara, com todo respeito, não leva no pessoal, mas nessa relação a única pessoa que me importa realmente é a minha filha. Oro por sua vida, sua família, que Deus te abençoe, que dê tudo certo na sua vida, mas entre os dois, a única pessoa que me preocupa nesse momento é a minha filha. Tá? E oro todos os dias para que só Deus permita que tenha a pessoa certa. E a partir do momento que um sinal errado um sinal de alerta, eu chamo de sinal de alerta, comece a disparar, o trem acaba. Tá bom? Ele falou, não, eu entendo esse senhor. Aí me chamou de senhor. Falei, mas senti poderoso. Aí falávamos e tudo mais, sabe? E Deus sabe de todas as coisas, pouco tempo, meses depois. E aí, filha? E aquele trem? Ai, é meu namorado. A mesma coisa. O que aconteceu com esse trem aí? Falei, não, já terminamos e tudo mais. Falei assim, yes! Oh, Jesus! Sabe? Mas interessante. Agora, desculpa, mas que aconteça o que tiver que acontecer. Todo mundo deseja na vida coisas positivas e boas, sempre. É impossível acharmos uma pessoa nesse planeta que um dia se aproxime de você e fale assim, ó, cara, sabe uma coisa? Tô doido para ficar doente. Outro fala assim, nossa, tô ansioso para ficar desempregado, sem dinheiro e todo mundo me ligando para cobrar. Ou gente, casei fazendo um curso sobre como se divorciar de forma bem sucedida. Não, gente. Todo ser humano deseja sempre passar por situações boas. É uma verdade. Desejar o melhor. Mas às vezes a vida nos prega peças. E às vezes nós estamos caminhando, nós que caminhamos com Deus e de repente chegam situações que a gente não esperava. Meu pai atualmente, já tem 80 anos, meu pai atualmente está com Parkinson. Minha mãe está com Alzheimer. Perdeu a audição no ouvido. Tem um joelho que não tem recuperação, não caminha bem. E são coisas que a gente fala assim, poxa, não desejo isso para ninguém, não. E dói no coração e nos afeta. Mas nós vamos falar hoje de uma forma breve sobre o que o Espírito Santo nesses dias tem tocado no meu coração. E é que aconteça o que tiver que acontecer. E vamos falar sobre um livro em especial, Um Profeta Menor. Ele não é famoso entre os grandes, entre aspas, pregadores. É muito pouco pregado. Talvez pegar máximo 3 versículos de todo o livro, que são 3 capítulos, para torná-los como lema, ou até um mantra. Mas esquecem de todo o contexto e não leem todo o livro. E é o 8º profeta menor de 12, não esqueçam que são 12 profetas menores. E o seu nome é Abacuque. E se você puder me acompanhar, por favor, pode abrir, deixa ele aberto. Abacuque é apenas de 3 livros, ok? 3 capítulos, perdão, onde simplesmente eu divido o livro da seguinte forma, 3 capítulos. Abacuque é um livro onde, se alguém te perguntar, de que trata Abacuque? Fala sobre o quê? E você vai falar, é simplesmente uma conversação, é uma conversa entre Abacuque e Deus, mais nada. É um diálogo entre Abacuque e Deus. 3 capítulos. No primeiro capítulo, ele começa a indagar e perguntar, fazer perguntas para Deus. Incomodadíssimo. Ele não aceita na sua mente humana que Deus tenha falado para ele que iria usar a nação dos caldeus ou babilônios, que era uma nação pagã,
para destruir o povo de Deus, invadir e arrasar com tudo. E Abacuque estava totalmente incomodado. Fala assim: não, Deus, como é possível pegar uma nação dessa para nos destruir? Embora a nossa nação esteja em pecado, tenha se afastado de Deus, o Senhor vai pegar ainda uma nação ainda mais, entre aspas, mais pecadora, pior que a nossa, para nos destruir? E no capítulo número 1, Abacuque começa a questionar. Algumas Bíblias tomam a separação como a queixa. Primeira queixa, segunda queixa. No capítulo número 1, lembre-se, Abacuque dividido em 3 capítulos. Capítulo número 1, Abacuque questiona, pergunta. Não questiona Deus, pergunta, faz perguntas para Deus. Quando você analisa esse livro, que para mim é maravilhoso, você percebe que ele faz 2 grandes perguntas. Para resumir, por que então Deus permite que o mal nos atinja? Por que Deus permite o sofrimento no meio do povo? Por que Deus permite que a gente sofra? Ou pior ainda, porque Deus usa o ímpio, pessoas piores, em pior condição que a nossa, para nos destruir. Esse é o capítulo número 1. Ele se queixa, ele pergunta a Deus, faz várias perguntas. No capítulo número 2, você percebe que Deus responde a algumas perguntas. Deus dá resposta. Rapidamente, muita coisa por aprender. Passei desde que o pastor me fez o convite, comecei a estudar e meditar mais nesse livro. Eu fiquei, até agora, poucos minutos antes de vir para cá, coisa maravilhosa desse livro. Se Abacuque no capítulo número 1 ele se queixa e faz perguntas para Deus, no capítulo número 2 você vai ler, esta semana se você desejar, e você vai ver que no capítulo número 2 Abacuque escuta Deus falar. No primeiro, ele se queixa e pergunta a Deus. No segundo, ele escuta Deus. E depois chega no capítulo número 3, onde Abacuque ora e louva a Deus. Amém. Mas em tudo isso tem um processo. Vou te resumir super rápido. Antes disso, eu adoro essa parte de teologia, essas coisas maravilhosas sobre aprender do livro. Abacuque é um livro profético incomum, fora da curva. Por quê? Porque ele não se dirige ao povo de Judá em nenhum momento. Se você lê outros profetas, até menores também, ele diz assim: e assim disse o Senhor ao povo. Aqui não. Abacuque não se dirige em nenhum momento ao povo de Judá. Ele está falando e conversando com Deus, apenas. Aí Deus revela e fala assim: olha, os caldeus vão vir, vão arrasar com tudo. Aí ele, parafraseando, ele diz assim: mas Senhor, porventura não seria possível o Senhor repensar, reconsiderar? E Deus fala assim, parafraseando, fala assim: além de eu não livrar o meu povo dos caldeus, vocês vão ter que se encher de fortaleza e de força para poder avançar e vencer. Amém. Parece familiar? Deus me dá o melhor emprego. Pum! 1 ano desempregado. Senhor, eu sei que essa pessoa vai ser curada e de repente, pum! Disse as evidências médicas, resultados de exames, que a situação está indo de mal a pior. Mas Deus não é comigo. Mas aí vem as perguntas que desculpa com toda a sinceridade, já com meus cabelos brancos, no Evangelho eu já não faço. Mas Deus não me ama, e se me ama, por que permite isso? Meu irmão, vamos sair do nível básico da fé. Vamos subir mais um nível. Quem disse que Deus, porque Ele é bom, somente as coisas boas vão ter que acontecer? E quantas das coisas ruins não é culpa nossa, da nossa própria responsabilidade, pelas escolhas que nós fizemos? O camarada, qualquer camarada, ganha R$2.000, acha que ganha um dinheirão? Se endivida um carro, uma moto do último meu sonho? É de Deus. Quanto que é sua parcela? 1.800.
E o aluguel e a comida. Fui fazer uma compra lá no Rio, falaram sobre isso, e essa é a realidade do Brasil. Cada vez você gasta mais dinheiro e menos coisas no carrinho. Eu entro no BH, às vezes, não? Eu entro no BH e tem só carrinho grande. Fala assim, algum dia. Algum dia. Mas procuro pequenininho. Quando o dinheiro é curto, temos que fazer economia. Temos que nos ajustar. Temos que nos reinventar. Temos que nos ajustar à nossa realidade. É ou não é verdade? Capacidade que devemos ter, que quando Deus prospera e temos muito churrasco. Ai, a picanha. Quando não temos dinheiro, tudo é cuscuz. Mas Deus é comigo. Com picanha sem picanha, com cuscuz sem cuscuz, Deus é comigo. Quem disse que Deus somente está comigo porque eu estou comendo picanha? Não, Deus é comigo mesmo quando não tenho o que comer. Quando eu tenho que dividir meu prato de comida com mais alguém da família, Deus continua comigo. Deus não desiste da gente. Deus não me abandona. Admiro demais a minha esposa, por muitas razões, mas uma delas, a resiliência que ela tem. Hoje brincou com a gente, não gostei mais, brincou. Aí, comida simples, a situação é um novo começo no Brasil, começar de zero, mas eu confio que Deus tem um propósito, e que Deus é um Deus de novos começos, e que vai nos ajudar a dar a volta por cima. Essa bendita semig nada que se converte. Todo mês está aí. Eu não vejo. Copassa, semig, conta, comida. E a gente tem pouco. Mas o Espírito Santo de Deus habitando no nosso meio. Amém? Amém. Hoje fizemos uma comida simples, como desce. Aí colocou uma mesinha que o vizinho me emprestou, essas plásticas, né? Com 4 cadeiras. Não se emprestou, ainda não temos mesa. Não tem problema. Senta como uns indianos no chão. Vai comer sushi? Não comi não. Mas vamos sentar no chão, sem problema, Deus é conosco. Aí sentamos lá fora, falei assim, tá vendo? Te falei que íamos comer fora. Falei, valeu. Estou para você. Não tem nada mais como uma comida simples, bem feita, com amor. E no meio da família, Deus sentado com a gente. Amém. Glória. Daqui uma semana que eu falei, meu amor, emagreci. Eu falei, sério? Eu falei assim, 100 gramas. Gente, a gente tem que levar na esportiva, com alegria, as situações adversas. Sabe por que também admiro a minha esposa? Temos um ditado na Colômbia, nunca conheci. Não conhecia antes, juro por Deus. Mas o momento do ano passado foi o momento de maior luta na nossa vida. Parece que tudo junta, vira uma conspiração, chega em um comum acordo, em um WhatsApp, um grupo de WhatsApp demoníaco, onde chega e fala, vamos detonar essa família, vamos, e chega tudo por todo lado, bombardeio. O pior ano da nossa vida. Não imaginam qual em detalhe. E eu não tenho vergonha de falar o que eu vou falar, porque estou no meio de gente que conhece Deus. Mas eu estava dirigindo o meu carro e era tanto bombardeio, tanta coisa, eu tive que parar o carro no encostamento. E falei, quebrantei meu coração. Obviamente eu fiz alerta, né? Normal, seguindo a segurança. Orei, chorei. Não aguentei, era tanta pressão. Falei, Deus, o pensamento passa um pensamento pela minha cabeça de que isso acabou, não tem mais. Mas eu te clamo nesse momento que o Senhor não me permita executar o pensamento de tirar minha própria vida. Eu te peço misericórdia. Me ajude.
E parei aí, chorei amargamente e no carro, e o Espírito Santo esteve aí, me visitou, falou assim: vamos embora. Vamos embora. Jamais vou desistir de você. Jamais desisto dos meus filhos. E aqui estamos, de pé. De pé. De pé, gente, de pé. Graças a ti. Quero te mostrar no capítulo número 3, rapidamente. Me perdoe se estou passando de 5 minutos. 4 princípios super rápido. No capítulo número 3, lembre-se, Abacuque no capítulo número 1, ele pergunta, se queixa. No capítulo número 2, ele escuta Deus, é Deus falando. No capítulo número 3, depois de tudo que aconteceu, ele eleva a Deus uma oração e um louvor. E nesse capítulo número 3, eu aprendi 4 princípios que quero passar para você super rápido. Princípio espiritual, tá? Para atravessar qualquer prova de dor. 4 princípios para você passar e atravessar qualquer prova de dor, sem perder a esperança. Princípio número 1. Você vê no capítulo número 3, versículo número 2, diz assim: Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. O Senhor, ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. No início do versículo diz assim: Senhor, eu ouvi a tua fama. Eu posso imaginar Abacuque falar assim: Senhor, meus avós, bisavós, tataravós, gerações atrás, eu escutei em algum momento que Deus abriu o mar vermelho, que muitas obras o Senhor fez. Amém. Que o povo atravessou o deserto, que Deus me deu maná, que Deus deu alimento, e começa a eles falar assim: eu ouvi da tua fama, Deus. Em outras palavras, Senhor, eu lembro que alguma coisa alguém me falou, ou várias pessoas me falaram que tu és bom. Amém. E esse é o primeiro princípio, gente. É lembrar quem é o Deus seu, o seu Deus. Aleluia. Pastor, a vida está realmente muito difícil. Lembre-se quem é o seu Deus. Amém. Rapidamente, levanta a mão voluntariamente, embora seja assim, né? Muito sincero mesmo, franco, direto ao ponto. Levanta honestamente, não preocupa não que eu não vou anotar placa nem nada, mas levanta a mão se você sente no seu coração e lembra, pelo menos uma única situação, que você tenha certeza absoluta que Deus foi quem fez alguma coisa por você. Aleluia. Pelo menos uma situação, uma, não importa qual. Então eu quero te falar que se você, alguém aqui presente, tem dificuldade, está tendo dificuldade de ver Deus no seu presente, meu convite é para que você lembre o Deus do seu passado. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o primeiro princípio que eu aprendo com Abacuque é: lembre-se do Deus que você serve. Lembre-se do seu Deus. Por quê? Porque se Deus fez isso no passado, Ele pode fazer isso no presente e parar no futuro. Glória. Amém, gente? Isso é super, super importante. Segundo princípio, rapidamente. Abacuque aceitou o que estava acontecendo. Abacuque, eu vou usar os caldeus, os babilônios, e vão arrasar com tudo, vão invadir isso aqui, vão acabar com tudo. Isso não vai acontecer, está repreendido em nome de Jesus. Abacuque aceitou, e quando ele aceitou, prestem atenção, no versículo número 16, do capítulo número 3, diz assim: quando eu ouvi, meu ventre se comoveu, meus lábios tremeram diante do seu ruído, a fraqueza entrou nos meus ossos, os meus passos vacilaram. Aguardei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Segundo princípio, aceitemos o que está acontecendo. Eu não posso me cegar a isso.
Um exemplo claro, super rápido, se você tem filhos, adolescentes ou não. Se seu filho está passando por uma fase difícil, de rebeldia, de querer escolher maus caminhos, você não pode chegar para Deus e falar assim, não está acontecendo, está repreendido. Calma. O primeiro passo para poder ter a libertação é reconhecer o que está acontecendo. Eu reconheço, por exemplo, que o nosso filho, fulano, está indo por maus caminhos. Reconheça diante de Deus. Não sei como está hoje em dia o aconselhamento pastoral no Brasil, mas eu quero chutar. Vou estar longe de estar errado. Vivemos um momento, numa época, numa era, onde a maioria das ovelhas já se creem autossuficientes. Que procurar o pastor dificilmente procura, seja por ego, por orgulho, por soberba, por vergonha, não importa. Deixa de procurar o seu pastor, que é seu pai espiritual na fé, que está aqui não somente para pregar, mas está aqui para apoiar vocês e poder chegar e falar assim, pastor, estou vivendo um momento difícil, está acontecendo isso, preciso de orientação, em espanhol. Preciso de um conselho, uma orientação, preciso de oração. A gente se guarda, passa em crise de casamento e se resguardam sozinhos. E o trem está virando de cabeça, né? Cabeça para baixo. E o pastor e aquele pai espiritual seu acha que você está no paraíso. Aceite o que está acontecendo. A sua realidade. Sentemos-nos. Se o tema é finanças, família, casamento, casais, sentemos. Estamos no vermelho, vamos sentar, caderninho, uma folha, uma caneta, estamos devendo o que entra, o que sai, tá coisa. Estamos no vermelho, o que vamos fazer? Vamos ter que reduzir isso aqui. Possivelmente o meu filho que estava na academia vai ter que esperar um pouco. Dói no coração, eu sou pai. E dói no coração ter que cortar alguma coisa. Mas é necessário. Casamento, senta, estou sentindo que você está muito ausente. Talvez muito trabalho, muita visita, muita coisa. O que você está fazendo? Estou sentindo sua falta. E aí então um homem, uma mulher de Deus, com o Espírito Santo dentro dele, obviamente operando e fazendo e falando, fala assim, olha, realmente eu vou fazer uma reflexão, vou refletir, vou tentar então não sair desempregado, porque somos pessoas de extremos. Meu amor, estou sentindo sua falta. Então o quê? Vou pedir demissão então? Vou pedir conta? Vamos passar fome? Novela mexicana. Agora você é uma Dororama, uma coisa dessa, né? Até os coreanos são mais dramáticos que os mexicanos. Estou falando sério. Então vou largar tudo. Gente, humilde. O Espírito Santo está falando conosco. Então eu falo assim, meu amor, vou pensar, vou refletir. Realmente, posso chegar um pouquinho mais cedo. Vou pegar serviço mais cedo. Chego em casa mais cedo. Super importante. Meu amor, estou sentindo que você fica mais no celular. Faz tempo que a gente não conversa, não bate um papo. Eu não verdade. Até com os filhos, ou filhos com o pai, não importa. Então o quê? Vou publicar no OLX, vou vender o celular então. Vou ficar incomunicado então. Coreano, calma. Calma. É só administrar melhor. Não é verdade? Gente, não vamos negar, nem vamos ignorar a nossa realidade, o que está acontecendo. Aleluia. Sabe por quê? Porque isso se chama arrependimento. É reconhecer e ocultar de Deus alguma coisa. Uma fase da Polícia Federal me achava. Sim, é nesse celular. Não vai chegar com fofoca lá fora não, que eu não sou agiota não, tá?
Para você entender o contexto, pelo amor de Deus. Tem um pastor colombiano ilegal no Brasil. Não. Estou legal, graças a Deus. Tá bom. Agora, ele sentiu a sua realidade. Seu corpo sentiu totalmente, suas pernas, seus joelhos, tudo. Sabe como se chama isso? Somatizar. Aprenda essa palavra se você nunca ouviu. Somatizar. O corpo de Abacuque somatizou. Mas pastor, o que é somatizar? Significa que os problemas emocionais ou psíquicos são manifestados como sintomas físicos no corpo. Sabe quando passamos por uma pressão, tanta notícia ruim, tanta coisa difícil e parece que trabalhamos, né? Balançamos e temos que sentar? Tem gente que perde horas de sono, não dorme mais, vira sonâmbulo, acorda 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, o negócio está bombardeando na sua mente, são muitas coisas, o corpo somatiza. O corpo reflete, ele emite um alerta, fala assim, opa, antes de um ataque cardíaco, o organismo tem que fazer alguma coisa para poder te ajudar. Ou quando alguém faz um teste e tem que passar por uma entrevista, uma coisa super importante, eu digo, estou nervoso. Normal. O nosso corpo somatiza quando o bombardeio é muito grande. Não tem corpo que aguente não, gente. O pastor, estou tomando um remédio porque não estou conseguindo dormir. Primeiro reconheça o que está acontecendo. Aceite. Depois, se o erro é nosso, aliás, o erro é nosso, estou afirmando, porque Deus não erra, Deus não faz nada errado. Se esse negócio vira de cabeça para baixo, é porque fomos nós os que erramos. Deus jamais erra. Então, vamos fazer o conserto com Deus, vamos nos arrepender, orar, jejuar, o que for necessário. Princípio 3, rápido, desculpa passar um pouquinho do horário. 3. Abacuque confiou em Deus. Primeiro princípio, alguém pode me ajudar? Lembremos quem é o nosso Deus. Princípio número 2, aceitemos o que está acontecendo. Princípio número 3, confiemos em Deus. Amém. Mas a confiança é uma decisão. Aconteça o que tiver que acontecer, eu decido nessa noite confiar em Deus. Amém. Confiar é uma decisão. Abacuque decidiu confiar em Deus, apesar das evidências que diziam o contrário. Sabe o que é difícil? É difícil confiar em Deus. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo seria crente. É difícil confiar em Deus. Mas aí está o X da questão. É aí, eu acho que está aí parte daquele versículo que diz assim: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Confiar em Deus é uma decisão e é uma das mais difíceis da vida. Por quê? Porque vem contas para pagar, vem acumula boleto, não importa o que for. Conta, te liga, e aí você somatiza. E aí então falar, confio em Deus, aí está o X da questão. Que é legal você abrir a geladeira, tem tudo, né? Tudo que você consome, está tudo, graças a Deus, fez a compra. Fechar a geladeira, levantar a mão para o céu e falar assim: oh Deus, tu é bom. Ô meu amigo, por que não faz isso? Agora eu quero ver se em algum momento a geladeira estiver vazia mesmo e tem que abrir, porque realmente a situação está muito difícil, está complicada. Desemprego em casa, finanças no chão, não importa. Abre, não tem nada. Ou talvez um ovo. Nada. Deixa a geladeira aberta, levanta a mão para o céu e fala assim: Senhor, eu decidi confiar em Deus. Aí está o X da questão. Isso é para valentes. Eu estou encorajando você a ser valente. Amém. Amém. Glória. E o número 4, Abacuque teve esperança em Deus. No verso 19, versículo maravilhoso, obviamente, a partir do 17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais,
Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele me fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre os meus lugares altos. Amém. Para Abacuque terminar seu livro dessa forma, ele passou por o capítulo número 1, o capítulo número 2, até chegar no capítulo número 3. Amém? Amém. Termino com o seguinte: capítulo número 1, Abacuque se queixa e pergunta a Deus, faz perguntas. Ok? Eu quero lembrar você uma coisa importante. Deus pode lidar com todas as nossas perguntas, pode lidar, mas responderá apenas a algumas. Deus não vai responder para todas as minhas perguntas, não, mas alguma delas Ele dará a resposta. Então não adianta questionar. Basta confiar. Aleluia. Segundo, o que eu aprendo de Abacuque? A espera fortalece nossa paciência e amplia nossa perspectiva. E em terceiro lugar, aprendo também que a essência da fé não é remover todas as dúvidas, mas ter certeza de Deus. Amém. Agora, maravilhoso. Abacuque se queixa. É um relacionamento vertical. Se queixa por quê? Porque ele olha o que está acontecendo. E no primeiro capítulo, ele olha ao redor. Quando olhamos ao redor, nos preocupamos. No capítulo número 2, Abacuque escuta. Aí já não é na horizontal, senão na vertical. Deus falando, ele escutando. Quando olhamos para o alto, ouvimos. Amém. E no capítulo número 3, que te falei que Abacuque ora e louva, quando olhamos para frente, cremos. Amém. Aleluia. Aleluia. Vou repetir porque isso é maravilhoso. Graças a Deus. Aleluia. Quando olhamos ao redor, nos preocupamos. Quando olhamos para o alto, ouvimos. Amém. Aleluia. Aleluia. E quando olhamos para frente, cremos. Graças Glória a Deus. a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia.